Oi, Ivan, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Hugo. Tudo jóia? Olá, amigos. Estou aqui com o amigo Ivan Fiorindo, do canal IFJ Tubes. Bom, como vocês sabem, o Ivan testa muitos amplificadores que eu projeto e também dá algumas opiniões sobre alguns circuitos. E nós falamos regularmente sobre variadas questões, projetos de áudio, transformadoras, fontes. Todo esse tipo de coisas. E então estávamos aqui numa conversa sobre transformadores e tivemos aqui a ideia de fazer uma gravação e pronto, partilhar também com os amigos. Na realidade, estamos a pensar fazer umas lives, mas pronto, só para começar a fazer aqui uma experiência. Será uma coisa não, portanto, não está no ar, não está em live, mas vamos gravar aqui um videozinho a falar um bocadinho sobre transformadores. E Ivan, na altura, tinha uma questão. Se quiseres começar, então, Ivan. Oi, Hugo. Tá jóia, beleza? Que prazer falar contigo, meu amigo. Que bacana esse negócio, né? Da gente poder conversar aqui Isso. online, né? E principalmente discutir, né, as coisas sobre o áudio de excelente qualidade. Isso. Hugo, transformadores é um assunto bastante importante, né, na montagem dos amplificadores e tudo. Eu acho que uma questão que a gente poderia começar abordando aí, que suscita muitas dúvidas em quem faz montagem, né, de diversas placas, não somente do H2B, né, mas é sobre a questão da potência, né, a potência ideal, né, que a gente deve utilizar para alimentar a fonte, né, que vai ligar, né, o tráfego que a gente vai ligar na Sim. fonte que vai alimentar os amplificadores, né? Essa questão da potência. Eu acho que seria interessante a gente bater um papo sobre isso aí. Ok. Bom, uma das dúvidas, esta é realmente uma dúvida que está constantemente aí no ar, que é a potência, que transformador é que realmente devemos utilizar. Existe aquela regra conhecida duas vezes, ok? Mas duas vezes é uma regra que se pode utilizar num projeto de uma fonte de alimentação, ok? Uma fonte de alimentação, uma fonte de laboratório, é uma fonte que pode estar constantemente a dar a mesma potência. Num amplificador isso não existe, porque a música tem altos, tem baixos, e a potência em termos médios que sai dali é muito reduzida. Se nós tivéssemos a ouvir, por exemplo, uma música e contássemos a energia ao longo do tempo consumida, a energia consumida com um contador da casa, com aquela energia, e dividíssemos pelo intervalo de tempo, a potência média era muito reduzida. Portanto, o transformador num amplificador não é o transformador de um projeto de uma fonte de alimentação. Aí, de onde é que aparece as duas vezes? Aparece as duas vezes porque temos a questão, portanto, do próprio rendimento do transformador, e temos a questão do retificador. Há uma questão mais complexa que tem que ver com a potência aparente e a potência que nós realmente temos. Por exemplo, se nós tivermos 100 watts no amplificador, no transformador teremos o equivalente com um retificador a 150 VAs. Eu já fiz um vídeo aí sobre isso. Nós, quando compramos o transformador, normalmente é em VAs. Pronto, mas a questão que se coloca aqui, é duas vezes é muito ou não. Na minha opinião é muito. Ok? Uma vez e meia para quem ouve um som assim médio alto, ok? Para quem ouve um som mais moderado, uma vez chega. Mas aí depois há aquela questão que toda a gente faz e parece óbvia, que é tudo passa pelo transformador, não é? O Com transformador, certeza. tudo passa. Então, como é que, se eu tiver um amplificador de 100 watts, vai ter depois a questão do rendimento, que vai precisar de mais potência, como é que eu posso pôr um transformador de 100 watts? Esta é a questão que gera confusão, não é? Bastante, né?
Sim. Eu sempre fiz essa conta da potência de 2 vezes também, sabe? Tipo, Sim. se eu tenho aí que alimentar uma placa amplificadora de 100 watts, eu pedia um trafo de 200 VAs, né? E algumas pessoas já me disseram que acham isso demais, que utilizam 1,5 vezes, que 2 é demais. E isso eu acho que tem uma importância grande na medida em que você aumenta a potência do trafo, quando você trabalha com a placa amplificadora de maior potência, isso faz uma diferença muito grande, porque o tamanho do transformador, ele fica muito exagerado dentro do gabinete, né? Quando você usa esse parâmetro de 2 vezes, né? Certo. Pronto. O que acontece é, essas 2 vezes chega-se a um projeto tipo uma fonte de alimentação. Tem-se o rendimento e depois tem-se 1,5 vezes devido ao retificador. Ok? Passagem do watt para VA no retificador aproximadamente 1,5 vezes. Mas agora a questão que as pessoas se calhar querem saber é eu dizer assim, tenho um amplificador de 100 watts e um transformador de 100 watts chega. Porquê? É isso que as pessoas querem perceber. Eu até tenho aqui um transformador que comprei agora há pouco tempo, é um bocadinho pesado. Este é um transformador de 160 VAs. Podia ter comprado o transformador de 120, mas depois também a diferença às vezes e as dimensões, uma margenzinha. Comprei de 160 para um projeto. Mas o que acontece aqui no transformador, primeira coisa que acontece no transformador, se nós pedirmos mais corrente ao transformador que o transformador, este é de 160, vamos supor que eu pedi ao dobro, 320, o transformador não vai queimar em 1 minuto, em 2, não vai queimar. O transformador aguenta muito, a tensão cai um bocadinho, mas ele aguenta. Isso no áudio, portanto, eu fiz uns testes, tenho um vídeo. Depois há outra coisa que é o seguinte, que escapa isto às pessoas, não é muito simples de entender, que é o seguinte, a potência na saída está sempre a variar. E nós temos uma fonte de alimentação que tem energia armazenada. E essa fonte vai dar esses picos. Do transformador vem o valor médio, que é muito reduzido. Okay? Eu faço aqui uma analogia, eu faço muitas vezes a analogia com a água, com o sistema de água. Nós tivemos tinha aqui a caixinha do transformador. tivemos aqui um tanque, vamos supor que é um tanque, em que está aqui uma mangueirinha a deitar água para dentro do tanque, ok? Se estiver a deitar 1 litro, vamos pôr 1 litro de água por minuto, ok? 1 litro de água por minuto, vai enchendo o tanque, ok? E eu tenho uma torneirinha aqui que está a deitar muito pouquinho. Vai chegar a uma altura até que o tanque fica cheio, pode deitar para fora, mas pronto, aí a gente fechava a torneira. Eu tenho uma torneirinha que está a deitar pouco, mas só está a deitar 1 litro por minuto aqui em cima. Mas se eu quiser, como eu tenho o tanque cheio, se eu quiser abrir esta torneira e posso deitar, por exemplo, 5 litros por minuto, que é 5 vezes mais. Ou seja, eu consigo dar os picos. E é assim que funciona no áudio. Mas, em termos médios, ao longo do tempo, aquilo que eu abro a torneira e fecho, eu nunca posso exceder, em termos médios, 1 litro por minuto. Mas durante um instante de tempo curto, eu posso ter 5 litros por minuto. E no transformador isto não é tão mau, porque no transformador, este transformador que está aqui pode estar ligado com o dobro da potência. Entendi. Durante... Engraçado, eu não sabia disso, Hugo. Eu achava que poderia queimar o trafo, né? Não. O transformador nunca vai queimar, é assim, se fizermos aqui um curto, ele também não queima logo. Ele queima por aquecimento, ele começa a aquecer, mas é um processo lento. O metal demora tempo a aquecer, até que derreta aos fios demora muito tempo. Para queimar o transformador é aplicar-lhe tensão a mais. Por exemplo, este transformador 230, se eu aplicar aqui 380, vou saturar aqui a bobina do primário, e ele vai... É um curto. Aí é um curto, ele queima. No exemplo que você deu aí, seria a torneirinha ficar aberta, tendo uma vazão de 5 litros o tempo todo, né? Aí ele, vamos dizer, iria secar ele todo e ele... Sim, a questão é que... E a vida, né? Eu até fiz um vídeo
com um transformador de 300 VAs, onde apliquei 600 VAs, constante. O transformador aqueceu um bocadinho. Portanto, no áudio, a potência média é muito reduzida. Nós temos que fazer uma experiência com um contador de energia elétrica, ouvimos uma música ou um CD durante 1 hora e contabilizamos durante 1 hora quanto é que foi a energia em watt-hora. Okay? Dividindo isso por os 3.600 segundos, ficamos com a potência média. Portanto, a potência. Aí vamos ver que a potência média é muito baixinha. Entendi. É interessante, eu não sabia disso. O que é que pode acontecer? É assim, se o transformador for para uma potência muito reduzida, o fio for muito fininho e tiver uma queda de tensão também, por exemplo, normalmente eles são para 5%, uma regulação de carga de 5%. Quando metes a carga toda, ele amocha ali 5%. Se puseres mais corrente, cai um bocadinho mais. Mas o transformador dizer, ok, o amplificador é de 100, o transformador é de 100, não vai dar 100. Dá. Não dá é 100 constantemente. Mas ninguém consegue ouvir, não há uma música que esteja a tocar constantemente a 100 watts. O som está mais baixinho, depois vem a voz, depois vem o baixo, depois vem... Entendi. Não há... Interessante. Ô Hugo, então assim, até para auxiliar aí o pessoal que está pensando em montar aí seus amplificadores, né? Necessariamente eles vão precisar de utilizar um trafo na fonte simétrica, né? Se a pessoa utilizar então essa conta aí de 1,5 vezes a potência, provavelmente não vai ter problema, né? Nenhum. Porque, vamos supor, a pessoa tem aí, vamos supor que seja uma placa de um H2D, por exemplo, que seria de 100 watts aproximadamente. Se você utiliza aí um trafo de 150 VAs, tranquilinho para fonte. Tranquilo, não tem problema nenhum. Isso é importante para o pessoal saber, né? Tem outra questão. Eu por vezes vejo vídeos de amigos que fazem manutenção de amplificadores de potências elevadas, e se nós formos olhar, eles realmente têm um transformador elevado, mas é um circuito para 1 kW ou 800 watts. O transformador não é assim muito grande. E mesmo a nível de condensadores, pessoal, num amplificador de 50 watts mete 60 mil micros. Tu vais ver esses amplificadores. Um amplificador desses 500 watts, 1000 watts, tem se calhar 20 mil ou 30 mil, não sei. Num amplificador de 50 watts, meter 60 mil. Eu estou a falar, mas atenção que eu também já partilhei destas ideias. Mas aí nós já estamos adentrando, né, vamos dizer assim, outro assunto, né? Que é a questão da filtragem, que é também um tema muito interessante para a gente discutir aí até numa conversa futura, né? Sim. Não vamos abrir esse tema agora, senão a gente fica aqui 2 horas. Não, porque além dessa questão da capacitância exagerada e tudo, tem a questão da tensão, né, de trabalho desses capacitores nas fontes, enfim, é assunto aí que eu acho, né, na minha opinião, que é para a gente ter numa outra oportunidade. Eu acho melhor a gente ficar só na potência aqui, porque senão a gente vai estender demais, né? Sim, Ivan. Olha, estamos aqui com 15 minutos. Se calhar vamos deixar a experiência por aqui, senão o pessoal já não ouve isto, com 15 minutos, pior ainda. Mas tá bom. Eu acho que essa conversa aí já ajuda bastante o pessoal aí que está pensando em dimensionar aí um trafo para alimentar aí uma fonte simétrica, né, para a placa que eles estiveram utilizando, né? Muito legal isso. 1,5 vezes, tá, então? Sim. Tranquilo. Posso utilizar aqui 1,5 vezes. Vamos fechar com 1,5 vezes. Então tá muito bom. Hugo, muito prazer, rapaz, falar contigo. Vamos ver se a gente consegue conversar sobre outros temas aí. Você é uma pessoa que você sabe que eu tenho uma extrema estima e consideração.
Igualmente, principalmente igualmente. pelos maravilhosos amplificadores aí que você projeta e tudo. E eu tenho certeza que quem tem um amplificador H2B deve ter a mesma opinião que eu, né? Obrigado. Então, um abração para você, tudo de Então, bom, fica com Deus aí, viu, meu amigo? adeus, pessoal, queridos amigos, até à próxima. Tchau, Ivan. Até mais. Tchau.